Olá! O tema do programa de jornalismo dessa semana é espetacularização da notícia. Convidamos para conversar conosco a professora Silvia Moretson. Silvia é doutora em Serviço Social pela FRJ e uma das mais importantes pesquisadoras do jornalismo na área acadêmica. Como é que está a credibilidade do jornalismo brasileiro agora? Muitos críticos dizem que, você é uma delas até, que é preciso de uma revolução. Em que sentido, já que a revolução tecnológica é um fato? Não, mas a revolução tecnológica sempre existiu, né? Quer dizer, a revolução tecnológica, os avanços tecnológicos, a revolução, não sei. A gente tende a falar tanta bobagem em relação à tecnologia que eu fico assim meio cansada, porque, olha, a tecnologia faz parte da história da humanidade, né? Então, o cara que pegou 2 palitos, né, 2 pedaços de pau e fez o fogo, era a tecnologia da época, né? Não é possível você dizer estamos agora numa era tecnológica. Imagina, né? O que foi a revolução industrial, por exemplo, né? Foi uma revolução tecnológica. Claro que a internet, quer dizer, o ambiente que a gente está vivendo altera muito a maneira pela qual as pessoas se relacionam, mas elas não alteram, essa maneira, né, essa tecnologia não altera as relações sociais, as pessoas continuam com as suas hierarquias, né? Essa ideia de dizer, a internet está aí, faz tudo, é tudo horizontal, mas assim, o Facebook é de um empresário jovem, né, legal, bacana, que anda de skate no meio da sua empresa, e aquilo é uma forma terrível de mistificar as relações de exploração, porque continuam existindo, né? O capitalismo é o capitalismo, né? Ele estabelece determinadas relações que são alguém contrata alguém, essa pessoa que contrata essa pessoa que demite tem poder sobre você, por mais que você chame o outro, né? Não precisa chamar de senhor. Aliás, no nosso caso, entre jornalistas, nós temos muito essa ideia, né? De que estamos numa redação de jornal, ninguém é hierarquicamente superior a ninguém, todo mundo se trata de você e tal, não tem aquela coisa. E, de repente, você tem um passaralho. Como é que faz? Alguém demitiu, né? Então, não éramos tão amigos assim, né? Então, se a gente entra nessa pilha, eu acho que a gente tem uma tendência muito grande de quebrar a cara, né? E essa mistificação enorme de dizer, venha trabalhar aqui num ambiente que você pode trazer o seu cachorro, você pode deitar numa rede, você pode, sei lá, fazer um churrasco no terraço e tal. É muito bacana, você reproduz assim, um ambiente de uma informalidade, só que você está ali cumprindo determinadas tarefas e é de você se não cumprir, né? Então vamos lá, vamos ter consciência das coisas. E é cada vez mais difícil exatamente por isso, né? Porque a gente tem essa abertura para parecer que é tudo muito tranquilo. Eu me lembro sempre daquele filme que já tem muitos anos, né? O Show de Truman, né? E que o cara vivia numa bolha, só que só depois é que ele percebeu que vivia numa bolha, né? Tudo funcionava perfeitamente, mas a realidade mesmo era bem diferente daquilo. E tudo era controlado também. Isso aí é meio exagerado, né? Tudo controlado por um grande sistema ali que estabelecia quem fazia o quê e tal. Em relação a essa questão tecnológica, é claro que assim, a gente tem que entender que como ocupar esse espaço e como lidar com a questão da credibilidade, que para mim é absolutamente central e que é muito complicada realmente nos tempos de hoje, né? Porque, assim, primeiro, os nossos jornais, pensando estritamente no Brasil, os nossos jornais não fazem muito por onde ser credíveis, né? Porque cá entre nós, né? É cada batatada, não vou dizer que é barriga, porque barriga é uma coisa eventual, mas são coisas fabricadas e escandalosamente falsas que são publicadas com a maior tranquilidade, né? Mas isso está tomando conta das instituições de uma forma geral. Então a gente está uma espécie assim, a gente está vivendo num mundo estranho, né? Pouco palpável, muito esquisito, porque você passa a não ter mais referências, né? As referências institucionais, por exemplo, isso que aconteceu com o impeachment foi muito grave, né? Porque é muito evidente que não era possível derrubar uma presidente com esses argumentos. Os próprios caras, eu não estou falando porque eu era contra isso desde o início, não. Eu estou falando porque eles próprios que votaram contra a permanência da Dilma disseram, de fato, ela não cometeu crime nenhum, mas não tinha mais condição de governar. Ou seja, não é manipulação, não é alguém da esquerda, não é alguém de algum blog, são eles que falaram no mesmo dia que foi a votação final, né, a votação no Senado. Não vou falar, não preciso lembrar daquele famoso 17 de abril, que foi uma coisa que, assim, deixou, eu acho que, eu, por exemplo, fiquei estarrecida, mas eu acho que uma boa parte, né, porque você não tinha consciência de que era aquilo ali a sua representação parlamentar. Tudo ali
concentrado, é uma overdose, é um negócio assim que você fica meio chapado, assim, fica olhando assim, como assim? O cara votando pelo meu marido, pelo meu filho, pelo não sei o que lá, por Jeová, por sei lá quem, então, tocando uma corneta, jogando um negócio cheio de papelzinho colorido e tal. A outra que falava sim, 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 no dia seguinte o marido dela vai em cana, e ela lembrando que o marido dela era o cara mais honesto do mundo. Assim, é um negócio assim é um negócio tão surreal que você diz assim, não, isso não está acontecendo. O professor Sandro Torres ficou sabendo que você veio aqui, aí ele me pediu, falou, Cássia, passa uma pergunta que eu tenho para Silvia, por favor. Aí ele mandou, a TV tenta se inserir na ecologia da era digital e procura estabelecer algum nível de interatividade com os espectadores, pedindo, por exemplo, que o público envie vídeos amadores com flagrantes. Assim, a imagem, tão importante para a notícia televisionada, chega antes da apuração e a produção jornalística. Na sua opinião, qual a relação disso tudo com a espetacularização da notícia? Eu acho que tem a ver, porque isso de você solicitar as pessoas, né? Se você esteve lá, mande e tal, se você tem que ter, eu acho que a interatividade é uma coisa muito positiva, porque faz com que as pessoas participem e possam dar informação, afinal de contas, o jornalista não pode estar em todos os lugares. Não vou nem falar da questão, enfim, de mercado especificamente, que é claro, né? Se você começa a fazer os outros trabalhar de graça para você, feliz da empresa, né? Quer dizer, beleza, você está usando o material sem a única, que beleza, deu crédito, olha, fulano de tal, muito obrigado pela sua participação, mas dinheiro que é bom nada, né? Então, isso daí vai também podendo ter uma consequência negativa, que é reduzir o contingente, né, o número de profissionais envolvidos aí na apuração e tal. Mas eu acho que, de qualquer modo, eu acho que é uma tendência inevitável. As pessoas estão na rua filmando coisas, né, e às vezes filmam banalidades, ou até filmam coisas que são forjadas, que é um grande problema, né? Então, quer dizer, qual é a possibilidade que existe de se fazer um filtro, que é a grande questão que os jornais sempre deveriam obedecer, que é, você não vai dar automaticamente, imediatamente, alguma coisa que você recebe, né? Por que antigamente não se usava a participação do público, não vou nem falar da questão da tecnologia? É porque, assim, você não pode escrever no jornal, até porque, se você escrever alguma coisa que seja errada ou que seja contundente demais e que vai ser motivo de processo, você vai responder por aquilo, mas o jornal também responde. Então, quer dizer, o jornal responde por aqueles que são contratados dele, né? Não é qualquer um que pode colaborar ali. Com essa balbúrdia toda que a gente está vendo, né, fica muito fácil você furar esses filtros, né? E às vezes isso tem uma consequência muito negativa, né? Porque as pessoas vão e publicam, né, quer dizer, enviam, e de repente aquilo ali não é verdade, mas a partir do momento que aquilo já foi veiculado, já teve uma consequência. Finalizando a nossa conversa por hoje, quais seriam os prejuízos para a sociedade com o jornalismo praticado no século XXI, no qual a notícia é tratada como uma mercadoria e a análise e reflexão são pouco desenvolvidas? Mas a notícia nunca deixou de ser mercadoria a partir do momento que ela passou a ser produzida industrialmente, né? Isso desde meados do século XIX, com certeza. Então, a gente só tem uma radicalização desse processo, né? Eu não vou dizer assim necessariamente como um prejuízo, porque afinal de contas sempre há alguma coisa que se retira daquilo que a gente consome, mesmo sabendo de todas as interferências e tal. Mas eu acho que esse caráter de mercadoria leva a que se invista naquilo que pode vender, digamos assim, né? Que o que é vender hoje é gerar cliques, né? Eventualmente nem é gerar cliques, mas eu li também algumas análises recentes falando que não era tanto o problema do clique, mas é o do compartilhamento, que efetivamente faz muito mais sentido, né? Quanto mais você compartilha uma coisa, se é verdadeiro ou não, vamos discutir depois, né? Então, esse que é o problema. O problema anterior é o de garantir a veracidade da informação. Da informação, a interpretação vai variar, como eu falei, mas o fato original, ele é preservado, né? Por isso a gente fala da necessidade do respeito à verdade factual, da objetividade no jornalismo e tal.
E se está valendo qualquer coisa, aquilo do valer tudo, então qualquer coisa que você ponha vale um clique, vale um compartilhamento, é sensacional, não importa se é verdade, tanto faz se é verdade ou se não é, você cancela o estatuto do jornalismo, porque o jornalismo tem uma diferença fundamental, uma fronteira fundamental com a ficção, que é exatamente essa, a necessidade do respeito à verdade factual. Não é dizer, mas o relato é subjetivo, sempre será, mas o ficcional, que também necessariamente tem relação com a verdade factual, né? Quer dizer, com informações, com fatos que de fato ocorreram, né? Ou seja, você nunca tem uma ficção desvairada, você não consegue inventar alguma coisa que não tem alguma relação com a realidade, né? Mas você tem a liberdade da criação, você está ali fazendo um romance, fazendo um filme, enfim, um roteiro, uma coisa, uma novela. É outra coisa, uma história que você inventou a partir, enfim, de situações verdadeiras, mas enfim, você não tem nenhum compromisso de que aquele fulano fez mesmo aquilo, aquele fulano se chama realmente assim, e no jornalismo você tem, né? Então, quer dizer, essa diferença é essencial e que teria que ser respeitada. A partir do momento que fica valendo tudo, a partir do momento que fica valendo tudo, acaba o jornalismo, né? Só que se acaba o jornalismo, a gente está perdido, porque a gente precisa da informação verdadeira para se colocar no mundo. Então, a gente tem que ter noção de que, com tudo que é necessariamente criticável na conduta das empresas jornalísticas, por exemplo, ou de quem quer que vá querer fazer jornalismo nesses tempos em que basta você ter lá algum aparato elementar para entrar na internet e divulgar alguma coisa com caráter jornalístico, não com qualquer caráter, né, mas com essa ideia de que você está informando, você tem que ter responsabilidades éticas, né? Isso é fundamental. E isso, infelizmente, eu acho que a gente está deixando de ter. Em relação às empresas, já deixou de ter muito tempo, mas em relação aos novos processos aí, essas novas possibilidades, essas alternativas, a gente tem que ter muito cuidado com isso para não fazer aquilo, né, de simplesmente fazer o sinal trocado, para não, enfim, perder aquilo que é o valor principal do jornalismo, que é a credibilidade. Professor, eu queria agradecer muito a sua participação no nosso programa de jornalismo da TV Faixa. E você aí, você pode assistir, você pode compartilhar e curtir nas nossas redes sociais. youtube.com/TV Faixa ou vimeo.com/TV Faixa. E também tem a nossa página no Facebook TV Faixa. Até o próximo programa e muito obrigada.